Olá a todos. Vamos começar nossa live, né? Vamos admitir aqui nossos colegas que vão entrar. Olá, boa noite, Maria Helena, André Boa Fagundes. tarde, Lisão. Tudo bem? Olá, Cristina, tudo bem? Eu falei, boa noite. Boa tarde, tudo bem. Deixa eu colocar meu fone aqui, eu acho. Tá dando intermitência. Tá bom. Tá bom agora? Melhorou? Ah, ok. É porque o fone estava sincronizando aqui ainda. Vamos ver se o pessoal já entrou aqui. Ainda não. E o Gui entrou. Oi, Gui. Que legal. Meu cunhado. Ana Paula. Que linda. Hoje é um dia importante. Tem muita gente que eu gosto aqui. Oi, Gui. Que bom que você tá É, dentro, cara. Muito legal. vamos ver, tá faltando nossos colegas ainda aqui, mas deve estar entrando já. O Guilherme e a Giovana. Tô vendo que você conhece muita gente aí, né, Filha de uma Cristina? amiga minha. Ah, que legal. Diegão. O maridão tá na live. Pessoal de Goiânia aí também. Aninha. Opa, a Bianca A falou Bia, que tá tô aqui, aqui. mas não tem pedido dela, não. Bianca tá aqui pra isso aí. Pois é, mas ela não tem pedido aqui. Opa, agora chegou um pedido. Acho que vai dar agora. É. A Paulo Cobucci sempre pode ser A parente da galera tá, Bianca, tá né? dentro, a galera tá dentro. A Cíntia, ai, que lindo! Tá. A Aninha deve estar com dificuldade para entrar. Aquela ali, a Ana entrou. Aqui. Com a minha prima. Opa, vamos ver. Aceitei aqui a Bianca. Vamos ver se vai dar certo agora. Cheguei. Opa, entrou. Boa noite, gente. Bem-vinda. Tá bom o áudio? Boa noite. Tá Gente, Tá faltando só bom. a Ana por enquanto. de vocês também tá bom. Tá bom. A Nádia, já vi que a Paula tá aqui, o Igor. Ixi, só galera boa. Obrigada, gente, pela força aí, né? É, precisamos do apoio de vocês. Vamos ver. A Ana, vou aceitar a Ana Gentil. aqui. Vamos Obrigada. ver se ela vai conseguir entrar agora. Vários amigos aqui. Oi, Ana. Opa, Oi, aí pessoal. a Ana conseguiu. Eu tô tentando aqui pelo celular, porque pelo computador eu não tô Bem-vinda. conseguindo. De novo, para variar, não aparece aqui para mim o convite. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu acho que é questão da rede mesmo, mas ficou bom. Tá bom. Não tá travando, a imagem tá boa.
Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a live dos defensores públicos contra a censura, né? Nessa live a gente vai abordar um pouco do ressurgimento da censura no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos legais que envolvem o tema. Vamos falar também sobre questões que envolvem a censura e a religião. Vai ter um quadro bem bacana do Emer, né? Que é a praia dele. E a gente vai abordar também as razões pelas quais a censura encontrou um solo fértil aqui no Brasil, né? E irão participar dessa live eu, Luiz Cláudio de Souza, né, defensor público. Eu sou coordenador do Núcleo da Fazenda Pública da Defensoria Pública do Distrito Federal. A Bianca Kobuti, que é defensora pública lotada no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. O Instagram dela é Bia Kobuti, com 2 Cs no Instagram, né? A Cristina Nascimento, que é defensora pública lotada no 2º Ofício Criminal Militar da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O perfil dela no Instagram é totalmente italiano, né? Tutti buona gente. É TUTTI-BUONAGENTI. E também a Ana Tapeti, defensora pública lotada na Defensoria Criminal da Defensoria Pública do Estado do Piauí. E o Instagram dela é o Ana Tapeti com Y no final. Né? Depois vai entrar também o Dr. Wemer Hesbon, que é defensor público, que atua nas iniciais cíveis e de família, e também nos direitos humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. O Instagram dele é Wemer, que começa com W, e underline, Hesbon, começa com H e termina com M. Nada fácil, mas gente boa, boníssima. E eu vou logo deixar um aviso para o pessoal que se por um acaso a live cair, eu vou retomar na sequência, então a gente vai dar continuidade aí, mas vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, não. E para iniciar a nossa conversa, eu vou abrir a palavra para a defensora pública Bianca Kobuti, né? Que ela vai fazer um histórico para a gente sobre o renascimento e o avanço da censura. Vamos lá, boa noite, pessoal. Obrigada aí Brasil. por vocês terem separado um tempinho para nos assistirem. Espero que esse bate-papo seja profícuo e bem útil para vocês, para a gente poder refletir sobre um assunto que tem nos preocupado muito, né? A gente anda conversando muito sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa, para começar a falar sobre isso, a gente precisa pensar numa linha do tempo, né? Pensar em termos históricos mesmo. Porque, afinal de contas, como diz Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Então, vamos lá. Antes da gente falar do Brasil, é necessário a gente pensar na experiência dos Estados Unidos. O que aconteceu lá? De onde surgiu esse termo fake news? Por quê? Como, né? Como? Onde? Então, assim, até mais ou menos 2016, esse termo era totalmente irrelevante, não era procurado nesses sites de pesquisa, como Google. E aí, em 23 de outubro de 2016, ele começa, assim, a partir da semana seguinte, da semana do dia 30, ele começa a ser mais procurado nesses sites de pesquisa, até que ele alcança um pico em 22 de março de 2020. E aí alcança uma marcação de 92 pontos de popularidade numa ferramenta do Google. E por que isso, né? Da onde por que as pessoas não tinham interesse e por que elas começaram a procurar na internet esse termo fake news? Por conta de um evento específico, que foi a eleição do Trump, né? Quando ele foi eleito lá em 8 de novembro de 2016. Então, essa procura ela atinge o pico em 22 de março de 2020. Está relacionada à vitória do Trump nos Estados Unidos. Por quê? Da onde que surgiu isso, né? O que aconteceu lá? Essa mídia mainstream, a grande mídia, né? Ela toda estava bastante incisiva, apostando na vitória da Hillary Clinton. Então, tanto que o New York Times chegou a prever ali, eu anotei aqui, para não errar, 85% de chance da Hillary ganhar. O Huffington Post teve a audácia de dizer que tinha 98% de chance de ganhar. Então, dando a vitória da Hillary como praticamente certa, né? E aqui no Brasil, até o antagonista chegou a mencionar que essas eleições seriam uma barbada para Hillary. E não foi o que aconteceu, né? Foi exatamente o oposto. Então, assim, quando deu 8 de novembro de 2016, a mídia entrou em choque.
porque não só o Trump ganhou, como ele ganhou a maioria na Câmara, ele ganhou o controle da Câmara, o controle do Senado e a maioria republicana, um feito que não acontecia nos últimos 87 anos. Então, isso aconteceu só no Congresso de 1929. Né? Então, a mídia nitidamente foi incapaz de convencer a população a votar naquela candidata que a mídia entendia que devia ser eleita, que julgava como correta. Né? Então, a partir daí, precisava de uma desculpa perfeita e começou a promoção do combate às fake news. Foi com esse fato. E a gente vê que o jornalismo, ele cada vez mais, ele é menos noticioso e mais informativo. Mais noticioso, ao contrário, ele é menos noticioso, menos noticioso e mais opinativo. Estou confundindo as palavras. E mais opinativo. Então, ele não se limita mais a fazer uma descrição pura e objetiva daquele fato. Ele não tem essa limitação. Pelo contrário, ele quer opinar, ele quer inocular um sentimento pré-determinado na pessoa para cativar aquele leitor, aquele telespectador, mobilizar, né, as pessoas, inclusive para que elas tomem uma determinada atitude. Então, a intenção é essa, né? Manipular mesmo, guiar para uma determinada atitude. Então, essa forma passou a ser muito comum no jornalismo. Então, por exemplo, um caso assim simples para entender, o preço do tomate. No jornal, o Flávio Morgenstern tem esse exemplo no livro Inquérito do Fim do Mundo. Eles não noticiam mais, o tomate, o preço aumentou. Não, eles vão fazer toda uma dramatização, o que os americanos chamam de stories, né? Toda uma narrativa, a narrativa que importa. Então, vai para uma casa de uma mulher pobre, vai filmar os filhos passando fome, ela passando fome, vai filmar aquela panela vazia, e aí pronto, está criada toda aquela narrativa e no final eles vão dar a notícia de que o preço do tomate aumentou. Então, tem essa dramatização. E esse resultado que foi previsto na mídia mainstream americana, ele era basicamente assim, era uma torcida da mídia, e mais do que uma torcida, era mesmo um chamamento para a vitória. E assim, vocês percebem que tem uma similitude com o que a gente vivenciou aqui recentemente com os institutos de pesquisa, né, que cometeram erros crassos, e aí começou a se questionar com o fato de induzir as pessoas a votar em determinado candidato. Então, é basicamente isso. Então, para manter essa desculpa, né, na verdade, a mídia meio que ficou queimada e precisava manter sua reputação, a grande mídia. Então, criou-se essa desculpa perfeita de que eles não teriam conseguido êxito na narrativa, né, de colocar a Hillary lá na presidência, por conta de uma narrativa contrária, que frustrou os planos da grande mídia. Essa narrativa contrária aqui, ela não era controlada pela grande mídia, né? São as redes sociais, é a mídia independente. Então, a grande mídia começou a rotular, carimbar essa outra narrativa aqui de fake news. Falar, não, ele foi eleito por conta das fake news, né? Para manter a própria reputação. Então, foi uma desculpa. Esse termo, ele começa a ser repetido de forma exaustiva a partir daí, para que todo mundo o conheça. Essa técnica, inclusive, ela tem um nome, ela chama dog whistle, o apito do cachorro, justamente para atiçar a militância, né? Para todo mundo começar a repetir, todo mundo começar a falar em fake news, fake news, fake news, todo mundo saber o que quer e ficar acusando, inclusive aquelas pessoas que têm uma visão de mundo diferente das que acusam, as propagadoras de fake news. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Tem a grande mídia, que se acha ali a detentora, que tem o monopólio da verdade, e as mídias independentes, que seriam aquelas redes sociais coordenadas para espalharem fake news. Então, esse termo a ele foi atribuído, minha prima está aqui, ela é toda da área da linguística e tal, ela saberia falar muito melhor do que eu, mas existe uma dimensão psicológica da linguagem e foi atribuído a esse termo um conteúdo muito negativo, é um termo que tem um peso em si mesmo, né? Tanto que ele é associado ao risco à democracia. E isso faz com que
às vezes, ele seja sentido pelas pessoas como pior do que a censura, né? Então, é como se a mídia e alguns juristas fossem guiando as pessoas a fazer uma escolha. Entre censura e fake news, as pessoas passam a preferir a censura, né? Preferir a censura, porque a censura é até apresentada de forma contrária à própria censura, algo no estilo de George Orwell, né? Então, tanto que o ministro Alexandre de Moraes chegou a mencionar que isso não é liberdade de expressão, isso é bandidagem. Esse é o panorama nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, 1º de janeiro de 2019, depois de alguns mandatos, né, de um governo de esquerda, assume o presidente Bolsonaro e logo em seguida, 2 meses depois, em 14 de março de 2009, é instaurado o inquérito da fake news, 4871. Né? Depois, o inquérito dos atos antidemocráticos, 2 inquéritos tidos por muitos juristas como ilegais, né, inconstitucionais. Então, já recomendo esse livro aqui, O Inquérito do Fim do Mundo, e esse outro aqui, Suprema Desordem, também, que falam sobre isso. E pronto, é daí que, né, foi o primeiro passo assim, no rumo da censura. E o que a gente vê a partir daí, com todas essas ilegalidades, depois alguém pode entrar nesse assunto com mais profundidade, né? O pessoal aí do crime, a Cris, de repente, explicar essas ilegalidades. Mas aí é o primeiro passo. E aí a gente entra em 2019, a gente tem um precedente da revista Cruzoé, da censura. Isso tudo é censura judicial, tá, gente? STF, né, nossa Suprema Corte, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, Cruzoé publica a matéria O Amigo do Meu Pai. Não sei se vocês se lembrem, depois tentem pesquisar aí na internet, mas é uma matéria que mencionava a citação do ministro Toffoli na delação premiada do Marcelo Odebrecht durante a Operação Lava Jato. Essa matéria foi censurada, essa decisão foi estendida depois para o antagonista e o ministro Alexandre de Moraes determinou a remoção desse conteúdo. Segue 4 de setembro de 2019, mais ou menos 6 meses ali depois do inquérito das fake news, é instaurada uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar as fake news nas eleições do Bolsonaro e o Haddad, né? Essa passada aí, de 2018. Bem parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. E em 2 de outubro, aí vamos avançar um pouquinho, assim, várias ilegalidades nesses inquéritos foram sendo cometidas. Mas aí a gente avança aqui para esse mês onde estão concentrados, esse mês de outubro, onde estão concentrados várias decisões judiciais de censura, né? Eu criei um destaque, Luiz Cláudio, aí no Instagram, de censura. Mas é tanta coisa todo dia, tanta novidade, às vezes a gente não consegue entrar no Instagram tal, que eu não consegui mais controlar. E eu tenho um caderninho aqui, eu anoto todo dia. Dia tal, decisão tal, remoção do conteúdo tal, era isso, isso, isso. Eu tenho uma anotação aqui, caderninho da censura. E aí, em 2 de outubro, né, mês das eleições, um dia antes, antagonista lança aquela bomba lá de uma transcrição de uma conversa entre o Marcola e um aliado da facção dele, primeiro comando da capital. E ele falando que, mesmo Lula sendo um pilantra, aspas, né, ele orientava o voto nesse candidato porque seria melhor para os negócios do PCC, que nós sabemos que é o narcotráfico, né? Tráfico de armas e por aí vai. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele determina a remoção desse conteúdo e depois essa decisão vai alcançar a Jovem Pan, vai alcançar as redes sociais do presidente da República, as redes sociais dos seus apoiadores. E em seguida tem uma segunda liminar para determinar a abstenção de novas manifestações sobre o mesmo tema em qualquer veículo de comunicação. Em seguida, 5 de outubro, e tenta transcrição, né? Tinha um texto lá, né, da operação da PF e tudo mais. Em 5 de outubro, alguns dias depois, é a Gazeta do Povo, a censurada, porque estava falando da derrubada da CNN na Nicarágua e as relações entre o candidato Lula e Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Todo mundo sabe aqui, né? Isso é um fato, né? A gente está se limitando aqui a falar sobre fatos. O Ortega é um ditador, tá
o ano passado ele entrou, né, no 5º mandato, cada mandato lá de 5 anos, né, em uma eleição onde ele não autorizou a presença dos observadores internacionais, em uma eleição que não é reconhecida por vários países, né, uma eleição que a OEA classificou como ilegítima, enquanto o Partido dos Trabalhadores, aspas, classificou essa eleição como uma grande manifestação popular e democrática. Durante essa eleição, 7 candidatos da oposição foram presos. Depois, a embaixadora da União Europeia, após a denúncia do bloco econômico de que Nicarágua estava perseguindo cristãos e perseguindo opositores, ela foi expulsa do país. Nós sabemos que, no primeiro turno, com o resultado das eleições, o Ortega encaminhou uma carta parabenizando o Lula. Enfim, o TSE censura matéria verídica, são fatos históricos, né? Aqui não tem fake news, aqui são news. Mas para o TSE isso não importa mais. Ele está querendo reeditar a história, porque essas vinculações entre o Lula e o Ortega, elas são inequívocas. São fatos, né? Isso é a verdade. Então, está proibindo um veículo de comunicação de falar a verdade, naquele estilo que a gente sabe do Ministério da Verdade, do livro 1984, do George Orwell, que quem não leu ainda precisa ler. Isso assim, é obrigatório essa leitura para a gente até entender o que está acontecendo hoje no Brasil, que é muito preocupante. Em 17 de outubro, a Jovem Pan é censurada, né? Não pode ali atribuir determinados adjetivos ao presidente Lula, né? Como ex-presidiário. Bom, até onde sei, ele ficou preso, né? Não, mas não pode falar. Não pode falar que ele é corrupto, embora ele tenha sido condenado por corrupção e nunca tenha sido absolvido, porque teve uma anulação de processo, na realidade. Então, mais uma vez, TSE censurando aqui fatos históricos. E em seguida, nessa semana, o Augusto Nunes acabou sendo retirado, né? Até segunda-feira, não está mais lá na Jovem Pan, e a Ana Paula Henkel em solidariedade, outros jornalistas também não estão mais podendo ali falar a verdade. No dia seguinte, 18 de outubro, vem o episódio, né, de censura judicial da Brasil Paralelo, com aquele documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, né? Esse documentário, ele faz parte de uma série, né, é um episódio numa série da Brasil Paralelo. Eu sou assinante da Brasil Paralelo, recomendo também, uma série chamada Investigações Paralelas. E ali, essa série foi criada em 2016. Tem lá quem mandou matar Marielle Franco, quem mandou matar Celso Daniel, quem mandou matar PC Farias, fala sobre o sequestro do Abílio Diniz, fala sobre a morte do Teori Zavascki, enfim. É uma série que tem muito tempo e seria lançado esse episódio, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, e o TSE proibiu, né? Aquela decisão que repercutiu muito e que o próprio TSE reconheceu que existe uma censura prévia, mas veja bem, é um caso específico, é uma exceção, então a gente vai censurar até o dia 31 de outubro, um dia depois das eleições, até lá não pode, né? Então, assim, isso ultrapassa a questão da censura prévia, porque antes a censura prévia, o que era? Você olhava lá aquele conteúdo e falava, não, aqui não vai passar, mas você olhava o conteúdo. Até onde eu sei, os ministros não tiveram acesso ao conteúdo, né? Eles não sabem o que está escrito lá. Então, veio esse fato, essa censura judicial, e assim, isso tudo vai mostrando para a gente essa concentração, né? Essa concentração e um aumento de decisões que interferem consideravelmente no processo eleitoral, porque passa a, de fato, ter uma reedição da história, né? Uma atuação ali, realmente como se fosse um Ministério da Verdade, o TSE atuasse como um grande censor, porque até não se trata mais de fake news, não são falsas, são notícias. São notícias, são fatos históricos. Agora, se isso causa algum prejuízo para outro candidato, aí não é problema da população, né? A população tem o direito de saber
né? Porque quando a gente está num processo eleitoral, é tudo maquiado, né? Então, como estratégia, né, de marketing eleitoral. Então, até quem era favorável ao aborto passa a se dizer contrário ao aborto. E aí vai construir toda uma narrativa para tentar enganar o povo, né? Então, se você for lá ver no PNDH3, que é um decreto do Lula, está lá falando da descriminalização do aborto. Ele sempre falou isso. Tem uma, né, na internet a gente encontra uma linha do tempo também, com todas as ocasiões que ele falou isso. Tem um documento do próprio partido de 2007 que fala nesse sentido. Inclusive, é uma pauta muito querida pelas feministas, né? Elas votam, elas são da esquerda porque é essa pauta. Né? Eles apoiam esse tipo de coisa. Então, assim, é muito difícil. Outra legalização das drogas, por exemplo, que teve censura nesse sentido. Então, o TSE também determinou que não podia associar o Lula à legalização do aborto, à legalização das drogas. Mas como não? Isso é pauta do partido, né? Inclusive, teve um deputado que foi suspenso lá do partido e tentaram expulsá-lo, e depois ele saiu, toda aquela confusão, justamente porque lá atrás ele tinha sido contrário ao aborto, né, quando tentaram emplacar o aborto lá no Congresso. Então, a mesma coisa das drogas, né? Todo mundo sabe que foi o Lula e o Fidel Castro que criaram o Foro de São Paulo em 1990. E nessa ocasião, na abertura do Foro de São Paulo, foi lida uma carta do Manuel Marulanda. Quem é esse cara? Líder das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Né? Então, como que a gente não pode fazer essas ligações? São fatos históricos e não podem ser escondidos da população, porque senão isso impacta na qualidade do voto. A gente fica sem as informações sobre isso. E assim, então, eu tentei, né, trazer mais ou menos, fazer essa retrospectiva para a gente entender o que está acontecendo. Começou lá atrás, logo no segundo mês, março de 2019, com o inquérito das fake news, e foi se estendendo e concentrou muito agora no mês da eleição, né? Então, realmente é preocupante. E, bom, já falei demais. Eu acho que se alguém quiser comentar aí sobre as ilegalidades do inquérito da fake news, eu acho que seria legal para o pessoal que está nos acompanhando entender aí a gravidade do problema. Valeu, gente. Então, Bia, eu vou tomar a palavra, tá? E eu vou tratar do inquérito 4.783, tá? Que é o inquérito denominado por alguns pela mídia mainstream, né? De inquérito das fake news, mas por parte da mídia não convencional, chamado de inquérito do fim do mundo. E por que ele é assim chamado? Porque ele realmente estabelece a censura. No artigo 5º da Constituição, nós temos a seguinte previsão: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse é o conteúdo do dispositivo constitucional. Né? E como é que ele foi instaurado? Ele foi instaurado pelo ministro Dias Toffoli. Né? E o que aconteceu? Houve a burla da distribuição. Porque ele foi encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes. Foi isso que aconteceu. Né? Isso de acordo com as informações que os advogados vão transmitindo e de acordo com o que é veiculado na mídia. Porque nós temos um outro grande problema, que é o fato dos advogados sequer terem acesso aos autos. Isso é um absurdo e não cabe na minha cabeça. Isso me causa um estranhamento brutal, porque eu sou do criminal. Como pode um advogado atuar nos autos de um inquérito sem ter acesso a toda a sua integralidade ao seu conteúdo? Isso viola o artigo do Estatuto da OAB. Não sei se é o 18. Acho que é o 18. Né? Nós, advogados, defensores públicos, temos que ter acesso ao inquérito na sua integralidade, senão é inviável a defesa. Né? Pois bem, o que me estranha ainda, me causa mais estranhamento ainda, é o fato do próprio ministro, na ADI 4451, não sei se vocês se recordam, qual foi o conteúdo das declarações dele.
foi na direção de que nós não poderíamos inviabilizar o debate, obstacularizar o debate. Para que nós respeitemos o Estado democrático, é necessário fluxo de ideias. Toda e qualquer ação que impede o contraditório, o debate de ideias, a dialética, ela é e acaba sendo uma atividade censora, né? Então, o que acontece? Ele deixou muito claro qual é o significado da liberdade de expressão, né? Então, acho muito importante que todos vocês leiam o conteúdo da decisão dele naquele processo, né? Pois bem, esse inquérito foi instaurado de ofício. Isso é uma outra excrescência jurídica, né? Nós que trabalhamos no criminal, nós sabemos que nós temos um sistema acusatório. Nós temos a divisão das funções. Não pode um magistrado desempenhar vários papéis dentro do processo, mesmo que na fase inquisitorial. Ele não pode ser ao mesmo tempo vítima, investigador, acusador e julgador. O que era o correto? Tomou conhecimento do fato, distribuiu o processo, ele ser encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público tomar as providências. Inclusive, esse é o comando da nossa Constituição. Isso está no artigo 129. O titular da ação penal é o Ministério Público, não é a magistratura. E nesse caso, a Procuradora-Geral da República, se não me engano, era a Dodge, né? Ela se manifestou pelo arquivamento do inquérito. Houve uma manifestação pelo arquivamento do inquérito. E esse inquérito prosseguiu, sem haver atuação do Ministério Público, com uma série de medidas cautelares decretadas por um juiz e sem pedido do MP. Como é que a gente vai explicar isso para a comunidade internacional? Um processo que segue e que quem atua como parte é o juiz. Será que nós podemos falar realmente que nós vivemos hoje num Estado democrático de direito? Se não há o respeito ao sistema acusatório, a divisão das funções. Quando eu estudei na época da faculdade, eu me lembro muito bem qual é o papel do juiz e como ele deve ser. Ele deve ser inerte. Quem é que deve falar emotivamente? Pedir, falar, gesticular. São as partes. É a Defensoria Pública, é o MP, é o advogado de direito. Nada disso está acontecendo nesse processo. Ou seja, nós temos uma série de ilegalidades nesse processo, né? Além disso, para piorar a situação toda, nós temos uma atuação que viola o princípio do juiz natural. Estabelece um tribunal de exceção, um tribunal escolhido. Não escolho, você vai julgar. Isso é inconcebível no Estado democrático de direito. E vai piorar, hein? Vai piorar a minha exposição. Vai piorar. Nenhum deles tinha foro privilegiado. Quer dizer, nenhum deles poderia ser julgado pelo STF. A competência do STF está no artigo 102 da Constituição. Quer dizer, assustador. Assustador, tá? O que era o correto? Tomou conhecimento, declinou para o juiz de piso. E ali o Ministério Público atua. Vai denunciar, não vai denunciar, vai arquivar, vai fazer, vai investigar, vai fazer quebra, não vai fazer quebra. Cabe ao MP. Tá? Vai piorar. Eu vou piorar mais ainda. Pois bem, o que aconteceu? Instaurado o inquérito, resolveram bloquear as redes. Bernardo Kirchner, Brasil Paralelo, Ludmila Lins Grilo agora. Qual o argumento para isso? Não, nós precisamos conter as fake news, essa é a justificativa. Só que, senhores, não temos no texto constitucional nada sobre isso. Não há exceção à liberdade de expressão.
Então, o que é correto? A pessoa se manifesta, não concordou, achou que houve excesso, achou que houve abuso, entra com ação. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Vou piorar a situação. No caso, tá, da Ludmila Lins Grilo, eu fiquei muito, assim, realmente incomodada, porque na minha concepção, tá, eu acho que ela está sendo feito com perdão da palavra, não quero ofender ninguém, mas é o famoso boi de piranha. Vamos lá, aquela dali, ó, ela tem muitos seguidores. Vamos nela, porque ela vai servir de exemplo para todo mundo. Vai servir de exemplo para toda a magistratura, ninguém mais vai ter coragem de falar nada, nada. Vai servir para todo o MP, vai servir para todos os membros da Defensoria Pública, porque quem vai ter coragem de vir a falar, se ela, com o volume de seguidores que ela tem e com a respeitabilidade que ela tem, foi abafada e está respondendo a um processo administrativo disciplinar. A justificativa que eles deram, tá, foi o artigo 36 da LOMAN, né? Só que tem uma coisa, tá? Eu vou ler o artigo para vocês e eu vou demonstrar para vocês por que eu entendo que ele é constitucional, inconstitucional, tá? Primeiro, a LOMAN, a lei, o número da lei é 35 de 79. Ela é anterior ao texto da Constituição. Nossa Constituição é de 1988. A pergunta que fica é, esse artigo que atribuem a ela como tendo sido a falta funcional dela, né? Segundo o que eu entendi, porque a gente sabe de ver, né, nas entrevistas e tal, mas a gente não tem acesso porque é processo administrativo disciplinar é sigiloso, né? Mas o que atribuem a ela? É isso aqui, ó. Manifestar-se por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Mas aqui vem a ressalva. Ó, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Ela era professora. E ela dá aula há muito tempo. E ela escreve há muito tempo. Escreve bem, viu? Muito melhor do que eu. E fala bem. Fala bem. Muito melhor do que eu também. Qual a justificativa se ela está dentro da ressalva? Para ela responder. É um processo administrativo disciplinar. Eu não vejo. Não vejo. Tá? Aí vão falar, mas tá bom. Não tá na ressalva, não tem ressalva. Mas é constitucional isso? Se nós temos no texto da Constituição a previsão de que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato? É a primeira pergunta que eu faço. Será que esse artigo passou pela filtragem da Constituição de 1988? Eu penso que não passou, não. Tá? Vamos lá. Aí tem uma outra justificativa, que é o que o pessoal fala, membros da magistratura, o MP, não podem desenvolver atividade político-partidária e por aí vai, tá? Só que tem uma coisa, eu já assisto ela, tem uns 4 anos, pelo menos, tá? Eu nunca vi ela falando de nenhum partido, de nenhum candidato, de nada disso, nunca vi. Ela realmente nunca falou, tá? Pelo menos dentro do que eu vi, tá? E eu acho que eu já vi muita coisa dela. Então, pra mim, nem enquadramento aí teria. Tá? Nem enquadramento aí teria. E outra, que é a pergunta, o que é desenvolvimento de atividade político-partidária? Declarar voto é desenvolvimento de atividade político-partidária? Falar o que você pensa é desenvolvimento de atividade político-partidária? Eu tenho uma visão restritiva do que é desempenho de atividade político-partidária e sempre falei isso. Tá? Para mim, declaração de voto. Tá? E exposição de opinião não configura desempenho de atividade político-partidária. Desempenho de atividade político-partidária, você tem que estar dentro do partido. Você tem que estar desenvolvendo atividade ali dentro, promovendo articulação, fazendo jogo, desenvolvendo agenda, estabelecendo metas a serem cumpridas, estabelecendo coligações, alianças. Isso é desenvolvimento de atividade político-partidária, ou seja, há uma confusão de conceitos justamente para que se tenha abertura de PADs para perseguir aquelas pessoas que fogem daquele padrão comportamental que se quer naquele momento. Isso é muito perigoso.
Tá? Isso é muito perigoso. É como eu enxergo, tá? Tanto que o que eu tô falando aqui é por mim, tá, gente? Eu não tô falando em nome de ninguém, eu tô falando em nome de Cristina, cidadã. Eu esqueci de falar isso na abertura, tá? Aproveito para falar agora. Eu tô falando no meu nome, não tô falando no nome de ninguém, nem de nenhuma instituição. Eu tô falando como cidadã aqui, tá? Então vamos lá. E o que acontece? Como a Bianca falou, a eleição do Trump causou um certo incomodamento nas instituições, em geral. Tá? Porque o pessoal começou a ver o poder que a mídia digital tem. E é uma coisa que não se tem o controle dela. Então, quem está no poder não quer perder poder. Todos nós sabemos disso. Isso é exercício de poder. Ninguém quer perder poder. Aí, opa, não podemos perder poder. Né? E aí, você vê um conjunto de movimentações, tá? E as próprias instituições começam a ficar incomodados, as instituições como um todo, e eu não vou denominar aqui nenhuma, tá? Com aquelas pessoas que também têm um pensamento distinto. E aí começa a haver uma edição de uma série de recomendações e resoluções por parte do CNMP, do Conselho Nacional de Justiça, tá? No CNMP foi recomendação, se eu não me engano foi a recomendação número 1 e a recomendação 58 do CNMP, tá? Essa resolução, resolução não, falei errado, recomendação número 1, tá? Ela é de 2016, porque tem uma 1 aí que não tem muito a ver com o tema não, tá? Ela é extremamente draconiana. O membro não pode declarar seu voto, eles entendem que quem declara voto está desempenhando atividade político-partidária. Tem que tomar cuidado com quem curte, com quem retuita, com quem acompanha, pelo que eu li por alto. Gente, é uma confusão tremenda, porque o membro do Ministério Público, ele tem a sua vida particular. A sua rede ali é a privada. Nós não podemos confundir o público com o privado. Ah, mas é membro da Defensoria, é membro da Magistratura, é membro do MP. E aí, ele não tem vida privada? Deixou de ter. Essa confusão conceitual ela é muito perniciosa e muito delicada. Entendeu? E deve haver, nós temos que ter o respeito ao que é público e ao que é privado. Então, para mim, o CNJ, não, aliás, nesse caso o CNMP, extrapolou o poder dele de regulamentar. Por quê? Poder regulamentar, você tem que obedecer normas que são superiores. Você não pode invadir a esfera do legislador. Não sei se vocês concordam comigo. Então, o que acontece? O CNMP tem que obedecer ao comando da Constituição e ao comando legal. Ele não pode inovar. Quando ele inova, né, ele comete ou uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade. E esse é o caso. Tinha que vir por lei. Ou por emenda constitucional. Eu acho que por emenda até. Mas nunca, jamais... Olha, eu vou te dizer, eu acho que nem por emenda, tá? Por causa do artigo 5º. Liberdade de expressão. Tá? Extrapolou, responde. Não tem razoabilidade a colocação, responde. Ah, não, aqui, poxa, dá para passar? Então dá para passar. Dentro do contexto social, do que estava se vivenciando, merece. Entendeu? Então acho que é assim que tem que ser. Né? E quem fala muito bem sobre isso, se eu não me engano, é o Diogo Freitas do Amaral, não é ele? Que é um excelente administrativista, ele fala bem desse tema. Né? Como é que deve ser exercido o poder regulamentar. Né? E no CNJ, a regulamentação disso veio e essa foi resolução. Foi a 305 de 2019. Né? E eu também penso que ela também viola o poder regulamentar. Né? E é uma preocupação que eu acho que os membros têm que ter. Né? E tem que confrontar, nós temos que confrontar esses avanços, né? E a extrapolação do poder regulamentar. Porque não são legisladores. Com todo o respeito que eles merecem, não são. Eles não podem invadir uma esfera que é de outro poder. Né? Pois bem, então eu vou finalizar. Eu não sei se eu expliquei bem, aí depois o Luiz vai poder melhor explicar determinadas brechas que eu tenha deixado, mas pelo menos no aspecto processual, fazendo fechamento, tá? Eu identifiquei as seguintes irregularidades dentro desse inquérito, tá? A primeira delas é a incompetência do STF, tá?
todas as pessoas que respondiam à ocasião da abertura não tinham foro privilegiado. Tá? Essa é uma primeira ilegalidade, não, a primeira inconstitucionalidade. Porque a competência do STF está no artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Segunda, irregularidade e inconstitucionalidade. Os dois. Tá? Violação de prerrogativas de advogados públicos. Por quê? Inconstitucionalidade por quê, doutora Cristina? Porque nós temos contraditório no texto da Constituição. Nós temos ampla defesa. Se o advogado não tem acesso aos autos, não se estabelece contraditório, não se estabelece a ampla defesa. O processo deixa de ser justo. Mas na fase inquisitorial, sim, na fase inquisitorial. Nós temos, está na súmula, tem uma súmula, vinculante ainda por cima, sobre isso. Né? Acho que é 14, não é isso? Depois vocês me corrijam se eu tiver falado errado. Tá? E a violação ao sistema acusatório, que é a concentração das atividades na mão do juiz. Que a atividade, ele é vítima, ele é investigador, ele é julgador, ele é tudo. E praticar atos de ofício. Agora eu vou fazer o fechamento, só uma coisa para finalizar e eu vou dar a deixa para ti, tá? Uma outra questão que eu fiquei bem incomodada com esse artigo aqui 36 para fechar de vez. Eu acho extremamente complicado você não admitir a crítica a decisões de membros da magistratura, tá? Mesmo que haja esse conteúdo aqui nesse texto. Por quê? Se os colegiados, se os colegas, tá? Se os magistrados, quando estão julgando em colegiado, há discussão, por que não o juiz de piso não pode levantar determinada questão que ele considere extremamente injusta? Eu não vejo por quê. Esse artigo é inconstitucional. Eu não tenho a menor dúvida da inconstitucionalidade material dele. Tá? Então, esse é o meu ponto de fechamento. Ana, é contigo. Eu posso... Cris, eu tô... Oi. Ana, deixa eu... Ana, Pode. Eu só tô com um problema aqui meio sério, Luiz, porque a minha bateria tá acabando, eu tinha planejado de entrar pelo computador, não consegui. E aí eu tô tentando encontrar um cabo para carregar aqui, eu tô achando que eu não vou conseguir falar muito, mas pode... Se eu cair é porque minha bateria acabou. Não, tá bom. Não, só Cristina, só queria colocar um ponto. Hoje em dia, a gente tem o PGR independente. E esse PGR é tão independente que ele é capaz de pedir o arquivamento de todos esses inquéritos constitucionais como ele vem pedindo. Agora, imagina o Lula entrando e colocando um PGR dele. Ele vai denunciar todo mundo, o STF vai receber a denúncia e vai condenar todo mundo e vai emitir mandados de prisão por crimes que nem sequer existem. Mas é isso que vai acontecer, é esse risco caso o Lula entre. Ele vai indicar o PGR e o PGR vai ajudar a perseguir só fazendo um adendo aí a esse comentário, Luiz Cláudio, é que esse inquérito, né, ele está há mais de 3 anos, né, aberto, sem previsão de terminar. Então, ele fica... 30 dias. Ele fica aberto, né, sendo prorrogado sucessivamente, com o intuito de perseguir críticos, opositores, né? Isso é muito claro, porque assim, tudo que acontece hoje, as pessoas são dragadas lá para esse inquérito, como aconteceu com a Ludmila Lins, né? É sempre uma pedrinha no sapato, né, Bia? E a questão da censura, o que a gente pode perceber, nunca é relativa a informações, a limitação de informação. É uma forma de limitar grupos que pensam diferente, né? E toda essa situação vem se agravando e agora, por fim, agora no mês de outubro, já depois do primeiro turno das eleições, o TSE criou essa resolução número 23.714, de outubro de 2022, em que o TSE pretende com essa resolução enfrentar a desinformação, entre aspas, enfrentar a desinformação no âmbito do processo eleitoral. E com a criação dessa resolução, o que se vê foi a criação, na verdade, de uma série de termos, de inovações, são, na verdade, gambiarras argumentativas
para justificar todo tipo de censura, que já começou há um tempo atrás e vem se agravando a passos largos. É o que a gente pode ver a cada dia que passa. Eu não consegui ver qual é a notícia, mas eu sei que agora, enquanto a gente está realizando essa live, tem notícias aí, salvo engano, da prisão de juízes. Se vocês podem conferir isso para mim, eu não estou conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu estou só acessando do celular, que inclusive já está acabando a bateria. Enfim, essa resolução, a número 23.714, indigitada, ela inova em muitos aspectos e viola a Constituição Federal numa série de princípios, todos aqueles que a gente aprendeu na faculdade. A ministra aposentada do STJ falou agora, esses dias, que eu acho que eu não sei mais de nada, porque o que a gente aprendeu está tudo vindo por terra, né? Tudo é inovação. Essa resolução, ela prevê multas altíssimas na hipótese de o que eles consideram de violações, prevê o controle de divulgação das pretensas fake news, que vem com essa definição já desde o indigitado inquérito, prevê que esse controle seja instaurado de ofício, inclusive, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o nosso querido Alexandre de Moraes. Ele delega poderes a ele mesmo, o presidente do TSE, para estender multas e punições em hipóteses com similitude fática. Isso é de um perigo gigantesco. Isso é de uma temeridade que as pessoas não estão conseguindo se aperceber e estão deixando passar com uma naturalidade que, para mim, é indigesta. Permite a imposição de sanções mais gravosas do que anteriormente previstas na lei eleitoral. Então, tudo isso é de uma amplitude inédita e não tem previsão legal nem constitucional, muito pelo contrário. Ela vai contra essa previsão, o que tem de previsão legal e de previsão constitucional. Essa resolução foi aprovada por unanimidade e dá plenos poderes a eles próprios para decidirem o que é fake news. Então, essas gambiarras argumentativas que eles criam, eu preciso até ler, porque é tanta loucura, é caos desinformacional, desinformação atentatória, desordem informacional, fatos gravemente descontextualizados, produção sistêmica de desinformação. São conceitos extremamente abertos, extremamente subjetivos, que vão ficar ao arbítrio do juiz, do ministro, do TSE, definir o que é ou o que não é. E o pior são as consequências dessa definição, são as consequências desse entendimento. Ora, todas essas sanções de imposição de multas altíssimas, de 150 mil a 150 mil reais por hora de descumprimento, o banimento das pessoas do seu ambiente virtual, a censura de conteúdo, de coisas, fatos sabidamente verdadeiros, mas que podem levar a uma conclusão falsa das pessoas. Ora, então as pessoas precisam de um tutor para saber quais são as conclusões corretas e quais são as conclusões erradas. Pelo que me conste, as opiniões que são contrárias às nossas, que são diferentes, que são erradas, também são passíveis de proteção pela Constituição. Aliás, essa liberdade de expressão, liberdade de imprensa e de pensamento foi adquirida, conquistada a duras penas pela nossa Constituição e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Isso é uma coisa muito querida e muito cara a todo mundo e está sendo suprimido a passos largos, numa velocidade, numa violência que não tem explicação. A Carmen Lúcia, a própria Carmen Lúcia, quando votou favoravelmente à censura recentemente, disse que trata-se de uma medida muito grave, abre aspas, preocupante e excepcional. Se isso se comprovar como desbordamento para a censura, deve ser imediatamente reformulada a decisão, no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade. Quem vai dizer se é censura ou não? Eles mesmos? Então, vamos ver aí a quantidade de princípios que a gente estudou nos primeiros semestres da faculdade e que estão sendo violentados por essas decisões. Contraria a liberdade de expressão, contraria a proporcionalidade, porque a suspensão de perfis e o banimento e o alijamento de pessoas dos seus ambientes virtuais
que são, hoje em dia, o grande lugar das pessoas se expressarem, manifestarem as suas opiniões, e elas podem ser simplesmente, hoje em dia, banidas, alijadas. Ora, aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconteceu com Alan dos Santos, aconteceu com a Ludmilla, aconteceu com aquele jornalista que sofreu até, ficou paralítico, o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio. Você tem na sua listinha aí, né, Bia? São inúmeros os exemplos, incontáveis, e estão aumentando a cada dia exponencialmente. E as pessoas aceitam com uma passividade, com uma naturalidade, simplesmente se calam, se retraem. Ora, é exatamente esse o objetivo, é que as pessoas se retraiam. Em face de todas essas ilegalidades e inconstitucionalidades, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou a ADIM 7261, pedindo a suspensão dos dispositivos dessa resolução tão anômala, tão monstruosa, essa resolução do TSE, com tantos absurdos. E justamente o fundamento dele, né, nesse pedido dessa ADIM, foi a violação da liberdade de expressão por essa resolução. Ela viola a proporcionalidade com essa possibilidade de suspensão e banimento dos perfis e contas. O dever de inércia da jurisdição, o presidente do STF pode iniciar todos esses procedimentos para imposição de sanções de ofício. A imparcialidade do juiz, que é uma coisa muito clara. O duplo grau de jurisdição, porque tem impossibilidade de revisão por instância superior. Quem vai revisar, ao fim e ao cabo, essas decisões tomadas por ele? E o princípio da colegialidade, porque é possibilidade de tomada de providências pelo senhor Alexandre de Moraes. Minha bateria vai acabar. Então, essa decisão, esse pedido liminarmente foi negado. Depois, essa negativa foi confirmada pelo plenário, e o que a gente vê é que, infelizmente, isso é uma tentativa de calar as pessoas, né? Não se trata aqui de uma censura de informações, mas de grupos tidos como contrários ao pensamento do que eles querem que se tenha. E aí eu vou encerrar a minha fala aqui. Quem é o responsável pela censura? Quem defende a censura? E quem é censurado, no final das contas? Nós precisamos que as pessoas... eu consegui aqui um carregador. Eu vou ter que... Acho que vai cair, não vai dar certo. Vai cair e não vou conseguir terminar. Mas, enfim, uma citação, Bia, desse romance, 1984, do George Orwell. Caiu até o papelzinho que estava aqui com a citação. Ele fala que a gente precisa estar juntos para poder ser ouvidos. E se o que passa na nossa mente é censurado, então, se nem o que a gente pode pensar tem mais liberdade, então como que a gente vai fazer? Quem vai nos proteger da bondade dos bons, né? E eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Tinha um pouco mais, mas a minha bateria vai acabar. Eu tô sem o cabo aqui. E eu acho que vou passar a bola agora para o Luiz Cláudio, para ele... Doutor Wemer, né? Agora é o Dr. Wemer. Luiz Cláudio, vocês estão me ouvindo bem aí? Isso. Tá, se você me permite, eu fugiria daquilo que a gente combinou para poder trazer uma preocupação com relação também a essa resolução que a colega trouxe e depois tentar abordar rapidamente três perguntas aí, três pessoas que eu vi aí no grupo, nos comentários aí que eu achei bem interessantes. Sobre a minha preocupação, além de todas essas que a colega muito bem colocou, eu vejo um golpe, um duplo carpado descostas aí nessa resolução, porque ela traz, a Constituição diz o princípio da legalidade. Nós sabemos que ele diz que somente a lei pode impor obrigação para um cidadão ou cercear qualquer coisa, impor qualquer impedimento ou obrigação para um cidadão. E o Código Eleitoral não traz nada sobre essa tal dessa desinformação.
E também a lei das eleições não traz uma vírgula a respeito da tal da desinformação. A Constituição Federal, menos ainda, porque ela veda absoluta e peremptoriamente a censura. E ela falando tanto do cidadão quanto com relação à imprensa, a liberdade da imprensa, sem que possa realmente ser censurada. Aí o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, ela de fato, ela trata ali de uma possibilidade ali de controle com relação às propagandas eleitorais. E porque a propaganda eleitoral é veiculada nas emissoras, aí de repente então ele começa a censurar ali, beleza, com base na lei das eleições, apesar da Constituição vedar a censura, é questionável, mas tudo bem, a lei está lá dizendo, da propaganda eleitoral. E, de repente, ela transborda, então, aqui, e, aliás, até antes da própria resolução, a resolução só está formalizando isso, ela transborda para poder, agora, você censurar, como já vem algumas emissoras acontecendo, sem nem a lei tratar, nem a lei das eleições só trata de propaganda, e aí começa, então, agora a proibir que determinadas emissoras façam determinadas matérias, profiram determinadas palavras, e etc., como nós sabemos. E aí a lei aqui, ela traz a multa para esse caso que ela está tipificando aí como desinformação, uma tremenda de uma inovação no ordenamento jurídico por meio de resolução, e, portanto, não por meio de lei. Ela fixa a multa aqui, o mínimo dela de 100 mil a 150 mil, o mínimo dela é o dobro da maior pena que tem, da maior multa que tem, por caso mais grave, só tem 2 situações lá, por caso mais grave, da lei das eleições. Aí o mínimo dela é o dobro e ela vai até 150. O máximo da lei das eleições é 50 mil, de 20 a 50. E de repente ela parte do mínimo, que é o dobro, e vai para 150 numa resolução. Um negócio de louco. E aí ele vem e aí... Sim. Weber, e lembrando que agora você pode piorar salário para pagar multa. Ou né? de esposa, da esposa, né? Fez com o Daniel. É pegando da família. Ou da esposa. Essa é a ideia. Consegui outro celular aqui, pessoal, com bateria. Gravíssimo. Né? Ótimo. E aí, dentro dessa ideia desse salto aqui, desse golpe que está sendo dado aqui no sentido da interpretação, então ele vem e diz, olha, o que já tiver sido decidido, a resolução diz, o que o tribunal já tiver decidido que não pode publicar, o presidente pode mandar retirar as URLs, etc., lá de tirar, na nossa linguagem, tirar a página, tirar o canal do Instagram, o canal do YouTube, pode mandar de ofício tirar mediante despacho. Aí ele resvala não só agora, então, para a imprensa, coisa que já fez, mas vem para mim e para você, para qualquer cidadão que tiver no seu Instagram, que tiver no seu YouTube. Você tem um endereço eletrônico ali, onde tem uma postagem que o TSE está lá, que não pode chamar o candidato tal de ladrão. Então, e aí, se alguém repostou um negócio desse, que é o que vem acontecendo, um cidadão, ele vai ter isso tirado, ele pode estar sujeito a essa multa aqui, etc., etc. Um absurdo assim, gigantesco, e realmente alguma coisa precisa ser feita para ontem, né? É a arbitrariedade das arbitrariedades. Só voltando aqui nesse sentido dessa resolução, de 3.714, ela é tão absurda que, além dela ser inconstitucional, além dela ser ilegal, ela ainda vai contra súmula do próprio TSE. Súmula 18 do TSE diz que o juiz eleitoral não tem legitimidade para, de ofício, instaurar procedimento para impor multa por propaganda irregular. Então, assim, é uma série de arbitrariedades que... E assim, olha a gravidade, né? Ela foi editada na véspera do segundo turno. Ela muda uma regra de processo eleitoral, não observa a anualidade eleitoral também. São muitos muitos princípios violados, Bia. E o que é mais grave de tudo isso que eu acho, tudo sem contraditório, tudo sem devido processo legal, tudo sem nenhum dos princípios que a gente aprendeu. Sem presença do Ministério Público Eleitoral. Sem presença do Ministério Público. É um horror, assim, é uma monstruosidade. São coisas que eles definem o que é fake news, né? Que eles não acham bom. E a tentativa que você falou, Bia, de reescrever a história, eles estão apagando o histórico, a vida pregressa de quem eles querem.
Então, eu fico pensando assim, daqui a alguns anos, os meus filhos vão pesquisar na internet ali o que aconteceu na época tal. Ana. O que eles vão encontrar? Né? Pensa. O que eles vão poder acessar? Pensa na... Exatamente. É o Ministério da Verdade. E aí, assim, se a gente pensar na pior hipótese, né, da volta do Lula, como que os livros de história, que a maioria é de esquerda, como eles vão tratar o Lula? Como herói. Vai ser um mártir. Eles vão reescrever totalmente a história. E isso é essa preocupação. O que vai passar para as futuras gerações? Ele é. Então, assim, a gente está realmente migrando dessa democracia liberal para um sistema realmente de opinião tutelada pelo Estado. Né? O Estado está onipresente, ele é o Big Brother mesmo, do 1984, vendo tudo que todo mundo faz com um inquérito de fake news te ameaçando, né? Uma arma. A gente está aqui, mas a gente está com medo, né? A gente está aqui, mas a gente está tenso. Né? Sim, a gente não sabe. A Bianca tinha falado. Essa cláusula geral democrática da liberdade, poxa vida, isso é uma coisa tão preciosa. E está sendo soldada na raiz. Deixa eu só tentar retomar, então, um pedaço das perguntas, pelo menos lá. A Bianca tinha falado na fala dela sobre o monopólio da informação. E a Ana Carolina falou agora justamente sobre quem é que vai definir o que é verdade. Uma das perguntas, que foi a do Igor, ele justamente colocou lá, não foi pergunta, foi um comentário, ele disse que no site da Defensoria Pública do Rio de Janeiro está lá, aspas, que o combate à fake news não é desinformação, não é censura. Eu respeito, óbvio, é algo institucional, nós não estamos falando em nome da instituição nenhuma aqui, nós somos apenas defensores, porque por causa disso temos conhecimento jurídico, e como cidadão estamos externando a nossa opinião. Então, diz que desinformação não é censura. Aí entra no que a Ana Carolina falou, tá, mas quem vai dizer o que é desinformação ou o que é mentira? E eu vou além. O dicionário, para mim, eu adoto muito mais a desinformação com o sentido que faz muito mais sentido para mim do dicionário, e é o que de fato acontece. O dicionário diz que a desinformação é o ato ou efeito de desinformar, de suprimir uma informação, de minimizar a sua importância ou de modificar o sentido. Eles querem usar como sendo algo que modifica o sentido, algo que é mentira, mas a verdade é que o que ele está fazendo na prática, o tribunal está fazendo, é suprimindo a informação. Ele passa por um filtro do tribunal, que inclusive tem lá uma assessoria de desinformação no tribunal, conforme constam algumas informações da mídia, tem uma assessoria de desinformação que é para fazer esse filtro. A assessoria é quem vai decidir o que é verdade e o que não é verdade, de maneira que o cidadão apenas vai chegar para ele a informação que foi filtrada pelo tribunal. Esse monopólio aí da informação antes exercido pela mídia, antes das redes sociais, agora ele está sendo assumido pelo Estado, que passa a ser ainda mais perigoso, porque o Estado tem uma mão muito forte, pesada, perigosa, né? Então, quando o Estado assume essa posição, sim. Ô, Emer, eu queria dar um exemplo aqui, que eu acho muito grave. O que aconteceu na época das vacinas, né? Começou a circular um boato de que aquela Coronavac precisaria de uma terceira dose. Aí o Butantan, de pronto, lançou lá um comunicado oficial, tá na internet, é fácil de achar, de que era fake news, que a Coronavac não precisaria de uma terceira dose. E aí aquelas agências de checagem aos fatos já disse, olha, é mentira, porque o Butantan já disse que é mentira. 3 meses depois que o Butantan disse que era mentira, o Butantan vem com a nova nota dizendo a Coronavac precisa de uma terceira dose. Então, assim, é muito perigoso você hoje proibir uma notícia de circular porque ela é mentira. Porque daqui a 3 meses pode ser uma verdade. E a verdade eu vou além, Luiz. Porque alguém não precisa nem esperar 3 meses. Então veja como é que você não precisa nem esperar 3 meses. O pessoal falava em nome da ciência. A ciência médica está dizendo que tem que ficar em casa. E vinha alguém da ciência econômica e dizia que não podia ficar em casa porque morreria mais gente se todo mundo ficasse em casa. São duas ciências concomitantemente dizendo coisas diferentes. E, portanto, tudo verdade. Potencialmente verdade. Agora, esse controle na mão de um ditador, são impensáveis. O que ele é capaz de fazer? Quais os estragos que ele pode fazer na sociedade?
A gente, por incrível que pareça, já está sentindo Sim. isso. E o que é que Porque devia essas ser eleições agora feito? estão sendo vítimas da censura. Então, é capaz que a gente tenha um presidente ilegítimo. Por quê? Porque ele está sendo Da alçado à condição de manipulação das presidente informações e à das custa opiniões de que cada um censura. devia tomar livremente, né? O Augusto Aras fala isso, Nadine. Ele diz o seguinte: Sim, sim, no espaço democrático, a palavra, o sim. voto é o poder do cidadão. Então, a democracia se faz com a participação ativa dos cidadãos, sobretudo no espaço do diálogo, sendo induvidoso que a internet revela-se hoje como o espaço mais acessível para a manifestação de pensamento. Então, o correto é o cidadão ter acesso a todas as informações, Sim, né? sim, E ele formar o exatamente. juízo de valor dele de acordo com as convicções dele próprio. E não chegar a um Exatamente. filtrado do que pode ser dito. Ah, mas você dizer que uma pessoa é ex-presidiária vai gerar em você um sentimento negativo em relação a ele. Sim, mas Vai é o causar um histórico dano, né? dele. Vai causar um prejuízo. Mas é um A fato. realidade É a causa verdade. danos. Aí a verdade A precisa ser realidade dita. causa É um danos. fato. Então, Então, assim, se os direitos de liberdade de Mas é um fato. expressão, de imprensa, eles são absolutos? Não. Eles não são absolutos. Mas aí, quem se sentir ofendido, quem se sentir prejudicado, tem outras formas de procurar reparação, né? Que não são a censura. Ele vai procurar o seu direito de resposta, ele vai procurar um pedido de indenização, ele vai pedir a remoção dos ilícitos depois de ter havido o devido processo legal, Exato. depois de ter sido aberto o contraditório, né? E não a remoção sumária. E a remoção, se não corresponder, se for um fato desconectado da realidade. Porque se for realidade, ele não pode pedir a remoção. Não pode remover. Ele pode né? pedir até uma indenização e discutir isso. Mas Nessa linha, deixa eu citar aqui, citar o próprio Alexandre de Moraes aqui, justamente em 2018, ele num julgamento lá sobre quando estava tentando impedir a satirização por parte de humoristas na campanha de 2018, então estavam tentando impedir isso, a satirização, ridicularização, você mexe com a ofensa, né, com o moral da pessoa, com a honra dela e etc. E aí, aspas para o ministro Alexandre de Moraes no voto dele em 2018 nessa ação. Quem não quer, e ficou muito famosa, né? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, ou seja, ter sua honra afetada, né? E etc. No exemplo que você deu de ser chamado de ex-presidiário, machuca, é claro que machuca. Fique em casa, até parece que em 2018 ele já tinha lançado essa questão do fique em casa, não foi a pandemia, né? Fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos, e aí me parece que também os ministros do Supremo, também, eles são também agentes políticos, né? Eles exercem também cargos em certa medida político. Essa é ainda Alexandre de Moraes, essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo, ou seja, está aí mais para um direito natural e que estaria até para além da Constituição, desde que o mundo é mundo. Quer evitar isso por meio de uma ilegítima, o que ele está chamando os autores, a pretensão, querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional, fecha aspas para Alexandre de Moraes. 2018, foi na DPF, tá não foi? Foi na DPF, Wemer, não foi? Acho que eu tinha notado isso aí. Eu não tenho certeza se era DPF, era o julgamento que o pessoal estava tentando impedir que humoristas fizessem. Que a Carmen Lúcia falou, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu? Foi nessa daí? Vocês não lembram que a Carmen Lúcia falou isso? Se foi, a Carmen Lúcia foi na ADI, então é. A Carmen Lúcia falou, ela falou, na verdade, essa da Carmen Lúcia era uma ação, era um ADI, era uma ação de inconstitucionalidade, estava tentando impedir a publicação de biografia não autorizada. E aí, nesse contexto, foi que ela usou. E ela disse, não, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca foi ela. Se você quiser, você vai lá e publique um livro contando a sua versão sobre a sua vida, mas a pessoa tem o direito de contar a versão dela sobre a sua vida. Mesmo que te incomodar, você tem direito de resposta, publica outro livro. Eles mudaram de opinião, né? É verdade, não tem mais. Eles têm direito à opinião deles, a gente não tem direito à nossa. Então, se eu pudesse levar ainda mais um pouco do que o pessoal, mais duas perguntas aqui, pelo menos uma. Achei interessante. Um aqui que foi o Fábio, ele perguntou, não há autoridade
não há autoridade que possa questionar os atos inconstitucionais que estão sendo praticados. Se alguém quiser complementar, eu só citaria na resposta aqui para ele, o artigo 39 da lei do impeachment, ela diz: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o item 2, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Esse item 2 é muito objetivo, foi até mencionado aqui, que ele está presidindo e está julgando inquéritos onde ele é vítima, e a vítima é suspeita para julgar a própria causa. Esse aqui é um item muito objetivo para o impeachment e só precisa ser pautado, né? Se vocês quiserem complementar aí. Eu gostaria de complementar. O papel do Senado. Porque ela não é uma solução jurídica, né? Quando a ditadura, né, a censura vem do judiciário, ela não tem uma solução jurídica. A solução é política e precisa, de fato, passar pelo Senado. Daí a importância dessa modificação na composição do Senado, né? Tudo pode ser diferente o ano que vem e a batata de alguém está assando, né? Tudo vai depender do resultado da eleição. Juridicamente, não caberia, pelo menos por esses veículos de comunicação censurados, Jovem Pan, Revista Oeste, eu não sei, não caberia uma reclamação? Não caberia reclamação constitucional? Mas quem vai julgar são o próprio STF, são eles próprios. Né? Você se lembra que um dos ministros chegou a falar, mexeu com todos, eu não me lembro qual foi? Eles quem julgariam, né? Não, gente, basta dizer que o STF considerou o inquérito da fake news constitucional. Não precisa dizer mais nada. Tá bagunçado. É constitucional. E a resolução então, do TSE. Quando chega nesse nível, você vê que não tem solução. E aí o equilíbrio só vai acontecer com outro poder, né? Dentro do poder já está dito que não, né? O freio e contrapeso só vai funcionar, como a Bianca falou, com o Senado aí renovado. Né? E, assim, diversos especialistas aí nessa área do direito eleitoral, né, falam que isso nunca foi visto antes do TSE. Então, o TSE, a pretexto de não interferir nas eleições, está, em nome da democracia, está fazendo o oposto, né? Ele interfere. Ele interfere na qualidade do voto. Gente, e agora, eu falei do risco do Lula indicar o PGR, né, o próximo PGR, e eu me lembrei agora de um outro que é muito pior ainda. Se a gente vir como é que foi o processo de tomada de poder na Venezuela pelo Hugo Chávez, como é que ele fez isso? Ele tinha um Congresso que era contra ele, né? E ele fazia uma coisa, o Congresso editava atos lá e sustava os atos dele. O que ele fazia? Ele judicializava. E como o judiciário era a favor dele, ele passou a governar com uma casadinha com o judiciário, com o poder judiciário. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, Luiz? É a mesma coisa no Brasil. Lula já tem maioria. Lula tem 8 votos no STF garantidos, né? Um suspeito e 2 contra. Então, e olha que... Adianta e olha, Luiz, que sem... o Congresso e olha que sem o Lula ganhar, já tem minoria no Congresso fazendo esse papel e ajuizando a ação e cumprindo papel, e atropelando o Executivo, né? Tem minoria lá fazendo isso. A gente já tem um substituto. Exatamente. Um parlamentar se miscui nas funções do Ministério Público, né? E assim, aí a gente reflete também se o Supremo, ele, né, o que mudou, né? Se garantia, assim, a liberdade de imprensa, né? Porque tem uma ADPF, salvo engano, na da liberdade de imprensa. Então, sim, o que mudou? Sabe qual é? Eu tenho o número dela aqui. Será que mudou, né? O STF mudou? Ou será que essa hegemonia na mídia ela foi, né, acabando? E conforme a imprensa vai se tornando mais plural agora, com Jovem Pan, Gazeta do Povo, Revista Oeste, né? Essa mídia mainstream, como aconteceu nos Estados Unidos, vai perdendo o controle. Vai perdendo o controle. E aí começam a vir com essa DPF censura. 130, Bia. Pronto. A DPF 130, sobre a liberdade de jornalismo. Obrigada, Ana. Porque assim, quando toda a mídia, né, reza a mesma cartilha, publica os mesmos assuntos, com a mesma linha e a mesma orientação, parece que tem uma liberdade de imprensa, né? É o jornalismo opinativo, né, Bia? Que você falou, não informativo. Mas vai agora... Sempre tem um viés opinativo. Agora surgem outras mídias, né? Agora que a gente começou a ver, né, aparecer essas mídias, que já contesta essa versão aqui. E aí a censura vem, como a Ana falou,
justamente para calar um determinado grupo, né? E aí a censura que a gente vive hoje, ela não é mais uma crise, na verdade, ela é um projeto. É um projeto de poder. Sim, sim. E aproveitando esse gancho aqui, eu vou começar a falar aqui das razões pela qual a censura se tornou uma realidade no Brasil, né? Para a gente saber como é que o processo ocorreu, é preciso a gente saber, como a Cristina falou, que parcela do poder, uma vez conquistado, ninguém abre mão por vontade própria. Para abrir mão, é necessário que haja uma força contrária gigantesca que convença a pessoa que é necessário. Não, nesse momento eu vou abrir mão. A gente tem um exemplo agora acontecendo no mundo, que é o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Não adianta o Zelensky fazer todas as orações que ele quiser e pedir educadamente. Putin só vai sair da Ucrânia se exercerem nele uma pressão suficiente para que ele se sinta ameaçado, amedrontado, e por essa pressão ele resolva sair do território ucraniano. O caso brasileiro é bem semelhante a isso, né? Os ministros do STF e do TSE avançaram sobre a liberdade de expressão e ressuscitaram a censura no nosso país, né? Para que eles retrocedessem, ou para que eles não tivessem avançado tanto, era necessário que eles tivessem encontrado algum tipo de resistência, uma forte resistência que os fizesse sentir amedrontados, né? E quem seria mais efetivo para fazer essa resistência? Seria a mídia, a academia, né? Principalmente os juristas, e algumas outras instituições da sociedade civil. Mas o que a gente viu nesse tempo todo, desde 2019, foi um estrondoso silêncio. Todo mundo ficou calado. Os poucos que falaram, que estão falando, são os conservadores, né? Então, na verdade, é uma coisa pior do que o silêncio. Porque, além do silêncio, esse pessoal resolveu elogiar os censores. Eu tenho uma reportagem aqui do ano de 2021, em que a revista Isto É elegeu o Alexandre de Moraes como o brasileiro do ano. Depois de ele ter feito tudo o que ele fez. Vale até mentir, né, Luiz Cláudio? Para elogiar os censores, vale até mentir. E ele foi capa da Veja, que o nomeou como fiador da democracia. Não, mas eu acho que ele é corajoso mesmo, porque você ressuscitar a censura no Brasil, você tem que ter muita coragem. E ele realmente é corajoso, né? Mas, assim, em 2021, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil fez um parecer todo charmoso, todo fofo, dizendo que o impeachment de Alexandre de Moraes não teria qualquer fundamento jurídico. Agora, em 2022, naquela carta em defesa da democracia, a academia não mencionou um único ato de censura praticado pelo STF ou pelo TSE. E para a gente trazer aqui mais para o nosso meio, né, recentemente aconteceu um ato que eu fiquei chocado. A filha do presidente, uma criança de 12 anos da idade, do sexo feminino, uma figura politicamente exposta, ou seja, uma pessoa relevante, ela foi xingada por uma jornalista de esquerda de um nome que eu acho que vocês todos sabem, eu não vou repetir aqui, porque eu tenho educação ao contrário da jornalista. Mesmo sendo a vítima uma pessoa vulnerável, uma criança do sexo feminino, a ANADEP não colocou... A ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas estaduais, né, não colocou uma única linha sequer na internet em defesa da menor vulnerável. Aí agora, recentemente, o que foi falado aqui também, a ministra Carmen Lúcia proferiu aquela decisão que eu acho a decisão mais vergonhosa já produzida pelo judiciário brasileiro. Ela chegou e falou, olha, censurar o lançamento do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro é censura prévia. E aí ela bradou lá em defesa da proibição da volta da censura, né? A volta da censura é inadmissível. E se isso for censura, tem que ser cassado. E na hora de votar, o que ela fez? Ela abriu uma exceção e falou assim, não, mas nesse caso eu vou censurar. Posso fazer a citação de novo, Luiz? Assim, só para dizer aqui as palavras, né, dela, abre aspas, é uma medida muito grave, preocupante e excepcional. Se isso se comprovar como um desbordamento para a censura, deve ser imediatamente reformulada a decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade.
Sim, né? Sim, depois das eleições, né? Aí pode, né? Totalmente hipocrisia. Mas aí o que acontece? Em resposta a esse voto da Carmen Lúcia, o Roberto Jefferson fez outra coisa deplorável, tão deplorável quanto, que é xingar a ministra, mas ele xingou dos nomes semelhantes ao nome que a jornalista xingou a criança do sexo feminino de 12 anos, pessoa politicamente exposta. Nome bem semelhante. E aí, no caso da ministra, que não é pessoa vulnerável, muito pelo contrário, ela é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, a ANADEP lançou uma carta de solidariedade à ministra Carmen Lúcia. Então, assim, de um lado, há o silêncio, mas de outro lado, há essa passação de pano, esse aplauso aos censores, né? E esse apoio acabou formando esse clima propício para a censura ressuscitar com força no Brasil, porque não tem ninguém que exerça uma força contra os censores, né? E o que aconteceu? Criou-se no Brasil uma jurisprudência. Hoje há uma jurisprudência que justifica essas decisões de censura. Você encontra na jurisprudência da STF, se você quiser fazer uma decisão nesse sentido, já temos jurisprudência para isso, né? E essa paralisia qual o motivo dessa paralisia das instituições todas, né? Do meio acadêmico, das instituições, da mídia? Qual o motivo? Em regra, é porque as pessoas que compõem esse meio são socialistas, né? E numa época de um governo conservador, um socialista fazer uma crítica a outro socialista que proferiu uma decisão contra o conservador, pode passar aquela ideia de que a pessoa está passando pano para conservador, então é melhor ficar ali naquele bem bom e você elogiar quem está promovendo a censura. Então, politicamente, é bom. Mas tem um outro elemento que eu acho que está por trás disso tudo também. Além dessa questão política, há um preconceito com os mais pobres, com as pessoas mais humildes do Brasil. E eu vou deixar isso bem claro numa matéria que eu vi lá na Folha de São Paulo. O nome da matéria é Guerra Santa no Brasil, de santa não tem nada, é disputa de poder. Nessa matéria, uma promotora de justiça, que se auto-intitula doutora pela Universidade de Lisboa, ela é entrevistada e ela afirma que no Brasil, olha o termo que ela utiliza, existe no Brasil uma ditadura da liberdade de expressão. Seria muito bom se houvesse, né? Mas segundo ela, há. E aí eu vou ler aqui dois trechos do que ela fala. Ela fala o seguinte: se a liberdade de expressão é usada como veículo para minar o processo democrático, então acaba sendo uma ditadura da liberdade de expressão, porque ela vai justamente beneficiar quem já está no poder e vai tolher a liberdade de expressão de outras pessoas. E aí ela continua: a desinformação limita a liberdade de expressão das pessoas a partir do momento em que elas não conseguem acessar elementos necessários para uma manifestação consciente do seu pensamento. As pessoas acabam repetindo pensamentos, supostamente exercendo a liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão manipulada. Então, vamos trocar em miúdos o que ela quis dizer. A elite acadêmica brasileira considera a população brasileira burra, ignorante. Exatamente. E como a população é ignorante, ela é incapaz de, nas palavras dela, acessar elementos necessários para uma manifestação consciente, é necessário que exista alguém ou algum órgão, né, que proteja a população de modo a evitar que ela não seja manipulada. E é por isso mesmo que grande parte da academia brasileira aplaude atitudes ditatoriais de ministros da Suprema Corte e do STF, porque, afinal, como disse Dias Toffoli, eles são os editores do país, né? São eles que são capazes de dizer para nós o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, por trás do silêncio dessas instituições e do aplauso das elites aos censores, há também... Como se diria no direito administrativo, esse silêncio é eloquente, né? Desculpa. Eloquente. Eloquente, exatamente. Ó. Esse tipo de pensamento dá sustentação na academia para o ressurgimento da censura no Brasil. O que é bem conveniente para as elites, porque informação a gente sabe que é uma arma libertadora, né? É uma arma capaz de limitar a concorrência, né? Mas a gente tem que fazer algumas perguntas. Eu faço duas perguntas, né? A primeira: se
será mesmo que o povo é idiota? Será que o povo é burro? Será que quando um político fala, o outro político, meu concorrente, vai acabar com o 13º e com as férias? Será que o povo acredita mesmo nisso? Eu acho que não, né? Outra pergunta que tem que ser feita. Se esse candidato mentiroso, que disse que o outro candidato vai acabar com o 13º e com as férias, se ele for de esquerda, será que os acadêmicos também vão achar que ele deve ser censurado? Eu acho também que não, né? Então, assim, o povo brasileiro, no meu entendimento, ele é suficientemente Luiz, me permite, eu sei que você vai pra cortar saber um segundo, mas discernir só permite um outro que é exemplo, que é nessa linha também, justamente, será que o povo não consegue discernir, precisa desse filtro? Se disser um candidato que tenha sido passado por um processo, várias instâncias, condenado, mas o processo foi anulado por questões processuais ali, eventuais e tal, e ele, então, não está mais condenado. Será que eu preciso impedir que o cidadão chegue a essa informação? Ele não é capaz, eu não posso deixar que o cidadão ele não é capaz de entender que, apesar de de uma anulação do processo, para mim, eleitor que vou votar, eu considero essa pessoa sim como corrupta e ladrão, ou o inverso. Ele não pode decidir por ele, dizer, eu considero que se foi anulado, ele não pode ser punido por isso, e eu devo, no meu voto considerado inocente. Por que não, o cidadão não é capaz disso? É o que você também está colocando, né? Pois é, tanto é capaz, né, que não é necessário que haja ninguém ou nenhum órgão que seja responsabilizado por proibir que determinadas ideias circulem, né? E é por ter essa certeza, né, que não só eu, mas acho que todos que estão aqui nessa live, inclusive a Cristina, a gente diz um sonoro não à volta da censura no Brasil. Eu acho que a mensagem da nossa live é essa, né? A gente não pode, ninguém pode permitir, ninguém pode se calar diante da volta da censura ao Brasil, né? E aí eu queria abrir para vocês para uma última consideração. Vocês deixa eu fazer então a minha primeiro. Eu pediria licença. Consideração, despedir da galera. Tá. Eu vou emendar com o que você acabou de falar aí, tá? Deixa eu só começar aqui, porque eu sou o host aqui, né? Vou só começar. Não, beleza. Vou começar só agradecendo a nossa audiência. Várias pessoas entraram, saíram, permaneceram, outros estão aqui desde o começo. Queria agradecer a todos e queria deixar claro para vocês que nós estamos falando aqui como cidadãos, não estamos representando órgão nenhum, né? Aqui estamos eu, o Luiz Cláudio, o Emer, a Bianca, a Ana, somos cidadãos e a gente gostaria mesmo de passar essa mensagem para vocês. Mensagem de que nós não concordamos e que nós não iremos nos calar. E aí, se a Ana quiser preparar para voltar aí, Ana, para dar suas últimas palavras, depois que eu falar, eu saio e aí ela volta. Ana não, a Cristina, né? A Cris. Então, a outra, então, só pegando as minhas últimas palavras aí, o que a Diana, que foi uma das pessoas que está participando, Daiane ou Diana, algo assim, ela perguntou, ela falou, quando as eleições passarem, a censura talvez, quiçá, quem sabe, também passará. Então, na linha do que você falou, o Luiz falou que a nossa mensagem aqui é de não para a censura, para ela não voltar. A Carmen Lúcia, vocês mencionaram, ela justamente fundamentou na Constituição que a censura é absolutamente vedada, mas ela acabou aceitando, dando uma ideia que é porque está aí terminando o processo eleitoral. Mas a Constituição, quando ela abre alguma exceção com relação à liberdade de comunicação, inclusive por parte das emissoras de comunicação, ela só o faz no caso do estado de sítio, e mesmo assim, ela diz que no ato que decretar o estado de sítio já vai ter que constar quais são as suspensões e as restrições aos direitos da mídia. Então, não é mesmo assim, não seria uma carta branca, mesmo no estado de sítio, que pela Constituição é a única exceção à não censura, não interessa se é censura da verdade ou da mentira, é não censura. A Constituição não diz é verdade censurar a verdade, então a mentira pode. Não, é verdade censurar a informação. Não diz se é a informação falsa ou verdadeira. Né? Então, se nem no estado de sítio, e se acontecer, porque é uma situação de guerra extrema, se aí, nesse caso apenas, a imprensa vai poder ter direito limitado, o próprio decreto vai dizer, e nunca vai ser o Poder Judiciário, que no Estado democrático de direito está sujeito à Constituição, está sujeito às leis, e não pode praticar a censura também. Obrigado.
Vai lá, Então eu vou Bia. sair aqui, tá? Ana, Se você quiser ir na frente, Bia, Ana, pode ir, com que a você tá palavra. calada aí faz tempo. O microfone. Pronto. Bom, primeiro eu Tá sem quero microfone, agradecer aí a Bia. companhia dos meus amigos, né? Que conversaram aqui comigo, agradecer o pessoal que está assistindo também e mencionar, né, que esse problema, ele já alcançou a mídia internacional, né? Foram 2 artigos já na New York Times e um na Wall Street Journal questionando, né, essas decisões do nosso judiciário aí relacionado à censura. E para entender, eu quero deixar aqui uma dica, né? A gente falou tanto do 1984, do Inquérito do Fim do Mundo, do Suprema Desordem. Eu também, uma dica de filme, assim, para entender essa relação da mídia com os regimes soviéticos, né? No comunismo da Rússia soviética, eu indico o filme A Sombra de Stalin. E a gente pode perceber, né, como a mídia caminha em um sentido. Então é isso. Fiquem com Deus aí. Obrigada por tudo, gente. Que tenhamos, né, sucesso aí na nossa jornada. Amém. Gente, uma maravilha estar aqui com vocês. Muito bom. Eu espero que isso possa se repetir mais vezes, né? Que a gente não seja calado. E o que a gente viu, o que a gente tem percebido é uma escalada do medo. As pessoas se afastaram, foram afastadas depois dessa pandemia, né? As pessoas se recolheram, se isolaram e com isso se enfraqueceram. O medo é muito perigoso, né? E o que eu percebo é que as pessoas têm tido medo de falar, de se expressar. E a gente tem que ter essa certeza de que a gente não tá sozinho. Às vezes eu fico até assim meio emocionada, meio embargada. A gente não tá sozinho. Como nós, tem milhares, milhões de pessoas que pensam da mesma forma e que não querem se calar. Vão calar todo mundo? Vão calar quem se insurgir? Vai todo mundo preso? Vai todo mundo ser banido das redes? Como é que vão fazer? A gente tendo essa certeza de que não tá sozinho, só assim nós podemos nos fortalecer contra o totalitarismo e impedir que ele se instale. E aí eu consegui resgatar o meu papelzinho aqui para fazer a citação bem curtinha do romance do George Orwell, o 1984. Se tanto o passado como o mundo externo existem apenas na mente, e se a própria mente é controlável, como nós vamos fazer então, né? A gente não pode se autoimpor esse filtro e muito menos permitir que filtrem o nosso pensamento e a nossa liberdade. Essa mensagem, eu acho que é a que a gente quer passar aqui, todos nós que passamos por essa live, é de que não vão nos calar, né? Muito obrigada, pessoal. A Cris vai voltar para se despedir. Não, deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, vou aceitar, peraí. Para ela se despedir também. Ah, que pena. Ai, entrei. Eu tinha que tirar o casaco, eu tô de camiseta. Minha cara fazer isso. Olha, adorei fazer a live com vocês, tá? Foi uma curtição. As horas passaram voando. Eu não vi esse filme A Sombra de Stalin, né? É um documentário, né? Tá na Netflix. Eu não vi. É um filme, né? Eu vou assistir. Vou até ver se eu pego essa semana para ver. Eu acho que vocês arrebentaram e eu vou fazer aquelas maluquices que eu faço com vocês. Ana, sua voz, né? Espetáculo, muito gostosa de ouvir na rede. Bianca, tu é a nossa enciclopédia. Sabe as datas todas de cor. Não vou falar depois de você mais, não. Eu fiquei me tremendo. Eu não tremo, eu não fico nervosa. Aí fica ruim demais falar depois de você. Você mandou bem demais. Eu Foi te bom demais. como minha advogada, uma excelente sustentação oral, né? Uma defensora do crime aí, nota 10, viu, Cris? E para finalizar, eu vou só falar uma coisa então, tá? Eu concordo com tudo que a Ana expôs agora no final, que é o seguinte, ninguém tem que decidir por nós. A dialética, acho que é Aristóteles, né? Já falava. Como é que você chega até a verdade?
Tá? A discussão sai do direito. Eu vou sair do direito e vou entrar no campo da filosofia, que não é a minha área, tá? Vou falar muita bobagem, vou fingir erudição, tá? E depois vocês vão estudar aí, tá? Se eu tô certa, se eu tô errada. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Para que se chegue à verdade, você tem que ter um confronto de ideias. Se você elimina a figura do opositor, você nunca vai chegar à verdade. Você sempre vai ter aquela pessoa que vai ditar as regras e você não vai fazer o confronto. Isso também faz parte até do processo científico. Agora, fugindo da filosofia, faz parte do processo científico. O processo científico pressupõe a contraposição de ideias. Então, o que aconteceu na pandemia, quando eles obstaram a circulação e o fluxo de informações, aquilo dali é totalmente anticientífico. Aí ficaram chamando as pessoas que traziam novas teses de anti-cientificistas, negacionistas. Vocês sabem qual o significado da palavra negacionista? Eram aqueles que negavam o Holocausto. Isso é um absurdo completo. Entendeu? Quem fala isso é que está disseminando o discurso de ódio. É que é anticientífico. Porque não permite a discussão. É próprio da ciência a discussão, seja ela qual for. Entendeu? Então é isso, tá? Isso aí, gente. Então, Boa noite. Boa noite para todo mundo. Não sei dizer que vão para casa em paz, porque todo mundo já está em casa, né? Então, até a próxima, que seja breve. Que é neuro? É linguista? Não, ela é da área da... ela é linguista, doutora em línguas e Vamos tal. trazer ela da próxima, ia ser barato. Ela vai gostar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Aí, ela tá dando boa noite aí. Tchau. Até mais, gente. Boa noite. A Paula. Pra Paula. Tchau, boa noite para a prima da Bianca. Salva, né, Luiz? Vai salvar? Já. Tem. Deve ter uma opção aí. Tem como salvar? Tem, né? Beleza. Eu vou ver como é que faz. Eu acho que fica no... Eu acho que fica no Valeu, Instagram tempo, por 30 dias, parece. Eu vou ver como é que é. Eu não estou vendo nenhum botãozinho para salvar aqui. Obrigada. Mas, enfim, Tchau. vai dar para salvar.